Olá, tudo bem? Agora são 9 horas e 3 minutinhos, muito boa noite. Provavelmente você conhece alguém que ocupe um cargo público. As chances são grandes, sabe por quê? Porque no Brasil mais de 10% dos trabalhadores ativos são funcionários de órgãos públicos federais, estaduais e principalmente municipais. As cidades, como era de se esperar, são as que mais empregam. As contratações podem ser feitas através de indicações que costumam ser políticas e através de concursos públicos. Hoje o Sala Debate vai discutir, entre tantos pontos, a atual maneira de compor o nosso funcionalismo público. Será que o governo consegue contratar os mais qualificados? Na opinião de alguns especialistas, inclusive para dois que participarão desse debate, essa forma precisa ser revista. Afinal, ela gera diferentes problemas, entre eles o inchaço da máquina pública. Lendo pesquisas de universidades públicas e privadas, relatórios do Ministério da Fazenda e do Planejamento, é possível estimar que gastamos entre 10% e 15% do nosso produto interno bruto na manutenção da máquina pública. Esse gasto para você é alto ou não é? Há estudiosos que defendem que gastamos mal esse dinheiro e que temos que empregar ainda mais funcionários públicos, como acontece, por exemplo, na França. No país europeu, aproximadamente 28% dos funcionários ativos trabalham para o governo. É claro que, de um outro lado, há quem explique que essa folha salarial é alta, prejudicial para a economia brasileira e que precisamos enxugá-la. Na sua opinião, o Brasil precisa de mais servidores? Para responder essa e muitas outras questões, trouxemos para esse debate o José Matias Pereira. Ele é professor de Administração Pública na Universidade de Brasília, UNB. Também trouxemos o Pedro Heitor. Ele é professor e pesquisador da Universidade Federal Fluminense, cientista político e um dos organizadores de uma pesquisa que é bem crítica ao modo atual dos concursos. E também trouxemos o Bruno Branco. Ele é vice-presidente da ANPAC, Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos Públicos. Também iremos trazer pela internet a participação de duas pessoas. O Carlos André Tames, ele fala direto de Curitiba, ele é servidor público e professor de cursinhos preparatórios para concursos públicos. E o biólogo Vitor Ottoni, que passou em um concurso público e não entrou, ele está numa maratona de provas e vai contar pra gente todos os desafios que envolvem essa maratona, Você que está em casa, é claro que pode participar, tem duas maneiras de entrar em contato com a gente, @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook, a nossa página é Canal Futura Oficial. Quero saber, você acha que a nossa máquina está muito inchada, nós precisamos de mais servidores e a qualidade dos funcionários públicos é boa, é ruim? Eu quero saber a sua opinião. Combinado? Então, vamos começar. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo, obrigado pela sua vinda. Obrigado pelo convite, boa noite. Professor, obrigado pela sua vinda. Satisfação estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. Bruno, obrigado, seja bem-vindo, tá bom? Pelo convite. Quero um bom debate com vocês. E agora, para começar esse debate, nós fizemos uma reportagem para te abalizar ainda mais sobre esse tema. Vamos ver. Em todo ano, milhões de pessoas com as mais distintas formações fazem concursos públicos. Nesse momento, nas 5 regiões do Brasil, existem 32 mil vagas abertas em diferentes órgãos para os níveis médio e superior. De acordo com dados extraídos do Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda e do IPEA, no Brasil nós temos aproximadamente 10 milhões de pessoas trabalhando em cargos públicos municipais, estaduais e federais. Esse número é referente a contratados através de concursos e também de indicações políticas. O acesso aos empregos públicos divide opiniões entre especialistas. Uma corrente acredita que a metodologia atual valoriza principalmente aqueles que dominam o conhecimento teórico e não o conhecimento prático. Um segundo grupo defende que as avaliações precisam de ajustes, mas que, de qualquer maneira, os resultados nas provas conseguem mostrar quem são os mais qualificados. Uma recente pesquisa da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal Fluminense, a UF, demonstra que os candidatos com mais condições financeiras saem na frente na disputa por cargos. Outro item que gera discordâncias é a lei de cotas. Em 2014, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que destina 20% das vagas nos concursos públicos da União para negros. Vou começar contigo. A máquina está inchada? Sim ou não?
Depende do ponto de vista. Eu, enquanto um professor e funcionário público, acredito que não. Acredito que nós precisamos de mais funcionários e funcionários melhor selecionados e melhor avaliados no desempenho da sua função. Por quê? Onde é que estão essas vagas? Essas vagas estão, pelo menos do meu ponto de vista, enquanto professor da universidade pública, enquanto professor, eu vejo que faltam professores exercendo essa função. E funcionários, servidores também melhor qualificados, melhor remunerados e com treinamentos específicos para o exercício da função. Isso no funcionalismo público eu acho que é uma questão fundamental. Professor, claro que Pedro seguiu pela linha onde ele trabalha, falando que faltam funcionários públicos. Existem outras áreas que também nós precisamos de contratações? É importante que as pessoas que estejam nos assistindo, eles tenham uma compreensão de que a administração pública não é uma, são várias as administrações públicas. Então, cada área tem as suas especificidades. O que me chama a atenção em relação ao Brasil é que algumas carreiras no Brasil, elas foram fortalecidas, como é o caso das carreiras típicas de Estado. Essas carreiras que envolvem Polícia Federal, Itamaraty, que é a diplomacia, planejamento, orçamento, a tributação, essas carreiras, elas, de certa forma, elas começaram no governo Fernando Henrique e foram se expandindo no primeiro governo Lula. De alguma forma, a administração pública como um todo, quando nós olhamos ela, nós olhamos por uma administração diforme e muito mal organizada. Então, você tem segmentos, setores que são verdadeiras ilhas de excelência e você tem áreas que são verdadeiros desastres, que é a área de educação, saúde, segurança, transporte público. Então, o que a gente precisa olhar para a administração, quando nós tentamos buscar uma compreensão disso e também imaginar o caminho que nós temos que seguir, nós temos que pensar efetivamente que o Brasil tem que pensar em refundar a administração pública tal como ela está. E, principalmente, ter como referência a questão do mérito e apoiado na questão da competência do indivíduo e da postura ética. Então tá bom. A meritocracia existe no concurso público, Bruno? Olha, ela é um ideal a ser perseguido, né? Como esse é um debate democrático, a meritocracia está intimamente ligado ao debate da democracia, eu fico com o Churchill, que dizia que a democracia é um sistema muito ruim, mas é o melhor que ele conhecia, né? Então, a democracia. Então, acho que a meritocracia está inserida nesse debate da democracia. Sempre que a gente tenta colocar num processo de seleção alavancas que não estão ligadas à seleção direta, você abre espaço para uma interferência que depois gera consequências, né? E esse é um debate longo. Pedro, você tem um pensamento contrário a isso. A pesquisa que você faz vai exatamente em conflito com o que o Bruno acabou de falar. Você acha o quê? Existe uma desigualdade social quando a gente pensa em concursos públicos? Na verdade, os concursos públicos, tais como eles estão organizados hoje, né, a nossa pesquisa concluiu, a partir dos editais que nós analisamos, quase 700 editais que recrutaram mais de 40 mil servidores, nós percebemos que essa ideologia concurseira, né, ela vai de encontro à ideia tradicional ou europeia, né, de mérito. Se nós comparamos, por exemplo, né, com o modelo francês, né, notadamente da Escola Nacional de Administração, e nós percebemos que os franceses, nas modalidades de concurso, né, eles aferem o mérito no concurso. Isso quer dizer que eles selecionam aqueles que têm o melhor, né, um passado acadêmico ou profissional. Então, né, eles passam no concurso porque têm mérito, enquanto no Brasil as pessoas têm mérito porque passaram no concurso. E isso cria, né, uma série também de distorções no exercício da função pública. Uma vez que, né, e eu já tenho pesquisas empíricas que demonstram isso, não é? Como é que contratados e concursados, eles, né,
existe uma verdadeira cisão no exercício da função pública, né, desses dois grupos, né, que disputam, né, poder, disputam funções no exercício da função pública. Mas o fato é o seguinte, os mais ricos são aqueles que saem na frente realmente em um concurso público? Tal como o nosso modelo está organizado hoje, né, em que o nosso passado, seja profissional, seja acadêmico, como ele não tem relevância, as pessoas precisam de entrar nesses cursinhos. Não é? E esses cursinhos, eles não custam barato. Não é? Para a gente não ficar no lado subjetivo, como é que você faria para reverter isso? Bom, a nossa pesquisa, né, o Ministério do Planejamento, né, e o Projeto Pensando no Direito solicitou uma série de recomendações, né? E as nossas recomendações foram no sentido de reduzir essas desigualdades jurídicas colocadas pelos concursos, né? Uma delas, por exemplo, que é explícita, é o valor da taxa de inscrição, em que concursos que oferecem até R$1.000, por exemplo, né, você tem até 3% desse valor que é oferecido no concurso como uma taxa de inscrição. Enquanto concursos que oferecem, que remuneram a R$15.000, você tem menos de 1% o valor da taxa de inscrição. Então, essa questão de ser mais transparente, criar regras para estabelecer as taxas de isenção, ela é uma questão fundamental para nós. Deixa eu trazer o professor para dentro desse papo, porque é o seguinte, por mais que a gente dê uma taxa de inscrição, isso não vai fazer com que um candidato que tem um conhecimento muito menor do que o outro, que teve tempo, teve dinheiro, enfim, teve muita disponibilidade para estudar, não vai conseguir equiparar. Ou seja, vivemos uma realidade desigual, na sua opinião, ou não? O Brasil, pela sua própria trajetória, é um país desigual. E aí está tudo bem. E quando nós enfrentamos uma situação como essa, você tem que tentar, ao longo do tempo, ir organizando isso. O que eu acho que nós, no Brasil, a nossa maior dificuldade é porque as nossas políticas públicas, principalmente para a área de educação, elas são muito frágeis. Eu diria que são de péssimas qualidades. Então, o que ocorre é o seguinte, eu acho que quando você cria as condições de igualdade na base, oferece melhores condições, você diminui esses problemas. Mas eu, particularmente, acho que nos casos dos concursos, até porque a demora nos concursos públicos, no tempo que o indivíduo fica dentro de uma sala de aula e pelo custo deles, ele acaba sendo muito desigual, ele acaba privilegiando aqueles que têm mais dinheiro, porque o indivíduo que é mais pobre, ele tem menos desvantagem, ele não vai poder pagar. Você sabe que o Bruno não pensa dessa maneira, né? A ANPAC, na verdade, tem um posicionamento bastante diferente e eu quero trazer também o nosso telespectador para dentro desse debate e aí eu passo para você a possibilidade de resposta, ok? Francisco Cantuário, Francisco, obrigado pela sua participação, se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate, tá? Ele diz o seguinte, Bruno, a dedicação tem que vir de cada estudante, mas quem tem um poder aquisitivo maior para investir no preparatório, com certeza sai na frente. Você pensa diferente disso e eu quero que você explique para o Francisco. Perfeito. Primeiro eu quero resgatar a fala inicial aqui do professor Matias, que foi muito importante. Ele abriu o programa com uma fala importantíssima, dizendo, nós não temos uma administração pública, temos várias. Então, nesse debate aqui, é importante a gente não tomar parte pelo todo, ok? Em vários aspectos, no inchaço da máquina pública, que não significa inchaço da força de trabalho do setor público, necessariamente. A gente não pode tomar parte pelo todo quando a gente está falando da contratação para alta administração pública ou quando a gente está falando de concurso de nível médio e fundamental, que representam a grande maioria dos certames no Brasil. E a gente não pode tomar parte pelo todo quando a gente fala de meritocracia. Hoje, aqui no debate eu estou ouvindo a gente falar de sala de aula, de cursinho, apareceu ali no VT, a gente não pode ignorar o poder da internet. Nós temos a grande maioria dos estudantes para concurso público hoje utilizando a internet. 100 milhões de pessoas não têm acesso à internet no Brasil. Mas outras 100 milhões têm. Então a gente elimina as 100 milhões que não têm? Não eliminamos, mas é um instrumento de você tentar reduzir essa desigualdade histórica. Agora, você tem, por exemplo, no setor público, 60% de trabalhadores do sexo feminino. Você tem no setor público federal as mulheres ganhando mais que os homens. Onde é que você encontra isso no setor privado? Então, o concurso público não pode ser taxado como simplesmente um instrumento de segregação social, quando ele é a porta de acesso para pessoas que quiçá não teriam
oportunidade, né? Nós temos hoje na ANPAC, por exemplo, uma pesquisa que mostra que 70% daqueles que estão prestando concurso público e se preparando para concurso público trabalham, são da classe C, têm mais de 40 anos, alguns têm até 64, 70 anos. Pessoas que provavelmente estariam segregadas do mercado de trabalho privado tradicional e que estão tendo uma oportunidade no concurso público. Agora, você passar numa prova de concurso público hoje no Brasil é mais difícil do que você conseguir uma vaga para as Olimpíadas. Então, você precisa, sim, de preparação especializada. A gente não vê os nossos atletas olímpicos, oriundos todos, de classes sociais elevadas. E a mesma coisa acontece em concurso público. É um desafio cognitivo muito grande. E desafio cognitivo dessa magnitude não tem classe social. Não tem classe social. Existem, sim, determinadas facilidades que são conquistadas por quem tem uma formação melhor, isso é óbvio, mas o concurso público vai selecionar isso. A gente tem hoje o Estado brasileiro com uma posição privilegiada em relação a décadas passadas, conseguindo atrair grandes talentos da nossa força de trabalho para o setor público, e isso é muito importante para o Brasil. Bruno, deixa eu fazer o seguinte, quero trazer para essa conversa o Carlos André Tames. Ele é servidor público há 30 anos e também é professor de um cursinho preparatório para concursos públicos, ou seja, é alguém que está lidando diariamente com essa grande disputa que você acabou de dizer. Professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu quero juntar dois comentários. Primeiro, do Pedro, que disse o seguinte: nós temos uma ideologia concurseira no nosso país. E o Bruno acabou de dizer sobre a grande dificuldade de se passar nas provas. As provas dos concursos públicos, e aí eu quero uma visão realmente geral, são as melhores para aferir se o candidato está apto ou não para o cargo preterido? Com certeza, as provas de concurso, elas têm a capacidade de selecionar pessoas que têm uma capacidade intelectual, uma formação acadêmica suficiente para exercer uma função pública. Mas é óbvio que uma prova de concurso não consegue selecionar um bom funcionário, um bom trabalhador, aquele que tem a aptidão para servir ao público. E nisso, obviamente, o processo seletivo peca por isso. Mas acontece também que, como foi dito, não existe um outro processo que dentro de uma avaliação possa fazer essa seleção. E aí, quando você compara a iniciativa privada com o serviço público, por mais que se trabalhe os processos de recrutamento e seleção, é apenas quando o funcionário está trabalhando na empresa que você pode dizer se aquele funcionário se enquadra ou não. E no serviço público existe a figura do estágio probatório que é totalmente relevada ao segundo plano, né? O processo seletivo de um funcionário público deveria considerar o período de estágio probatório, que são 3 anos em que o funcionário deveria ser avaliado, sim, pelo seu mérito, inclusive previsto em lei de iniciativa, produtividade, responsabilidade, e não apenas numa prova, que vai apenas aferir a sua capacidade técnica. Agora, Pedro, na pesquisa você vai encontrar pontos bastante dissonantes. Você vai dizer o seguinte: você vai pegar a França, como você já tinha dito, você vai trazer outros países. Ou seja, existe ou não existe outras formas de realmente fazer que os candidatos sejam melhores qualificados, que nós possamos trazer melhores funcionários públicos e não candidatos? Existe, efetivamente existe. A comparação com a França, né, apenas a título de introdução, ela não serve para dizer que o sistema francês é melhor, né, mas na nossa tradição de pesquisa do Instituto de Pesquisa na UF, né, quer dizer, ela serve como um contraste, né, para melhor compreender os sentidos que a nossa organização de concursos tem. E isso significa que, na França, os exemplos que nós temos, né, na ENA, por exemplo, que existem 3 tipos de concurso, né? O concurso interno, o concurso externo e o terceiro concurso, né? O concurso externo ele tem a ver com a seleção dos jovens que saem das faculdades. O concurso interno ele tem a ver com uma captação dentro da própria administração pública, né? Quais são os funcionários que já têm alguns anos de experiência e que podem, em função dos interesses da administração pública, exercer melhor as suas atividades. E o concurso que está voltado, o terceiro concurso, está voltado para as pessoas que estão no mercado de trabalho, né? Mas essa modalidade de concurso, é importante dizer, ela tem a ver com esse sentido do mérito, que tem a ver com, seja
né, o passado profissional seja o passado acadêmico. Né? Hoje, no Brasil, por exemplo, nossa pesquisa demonstrou o passado profissional e o passado acadêmico, né, são absolutamente relegados a um segundo plano no processo de organização desses concursos, que muito raramente avaliam, seja o passado profissional e muito pouco, na verdade, avaliam o nosso passado acadêmico, né, pelos títulos, por exemplo. Pedro, eu quero, enfim, fazer uma pergunta para o Carlos, pensando nisso que você acabou de falar. Na realidade brasileira, todo esse comentário se encaixa ou é utopia? E quero uma segunda pergunta que se adequa a essa, que é do Hélio Silva. Ele diz o seguinte: esse negócio de tantos concursos ao mesmo tempo não é uma forma só de arrecadação? Tem como você juntar as duas em uma resposta só? Olha, com certeza eu acredito que é muito complexo nós trazermos uma realidade europeia para o Brasil de um processo seletivo, até por uma questão cultural. O concurso público, ele tem uma virtude que é exatamente a imparcialidade da avaliação da marcação da múltipla escolha ou da correção da prova. Um processo que estivesse pendente de uma análise subjetiva da capacitação, da formação técnica anterior, né, do histórico escolar, teria critérios que, infelizmente, a cultura brasileira permitiria, sim, muitas falhas, muitos favorecimentos, e isso é uma coisa que eu temo muito. Por isso que eu insisto na necessidade dessa avaliação posterior, já com o candidato exercendo a sua função. E, obviamente, existem perigos na quantidade de concursos públicos que são colocados, inclusive o Supremo Tribunal Federal já querendo exigir que aqueles que promovem o concurso chamem os candidatos aprovados, porque já houve, sim, momentos na administração pública em que órgãos e entidades realizaram concursos públicos, arrecadaram quantias vultosas e acabaram não nomeando seus aprovados. Então, é um processo que, como foi dito, é como a democracia, é falho, mas é o melhor que existe. Porque senão nós corremos o risco do favorecimento, da indicação política, da interferência, né, daqueles que vão favorecer outros apadrinhados, e o concurso público tem essa vantagem ainda que possa ter problemas, efeitos colaterais, como o excesso de concursos para arrecadação, como a falha no processo seletivo. Tudo que nós estamos falando aqui sobre cotas de negros, sobre o favorecimento daquele que tem melhor condição de estudo, e como o professor colocou, obviamente existem falhas estruturais, históricas, na formação de base, mas mesmo considerando tudo isso, o processo, entre aspas, menos pior de seleção, a meu ver, ainda é o concurso público, mas como uma parte do processo seletivo de contratação. Porque numa empresa privada, e aí eu sempre falo, o Estado tem que entender se ele é um Estado empreendedor ou se ele é um Estado social. O Estado social, que quer apenas atender às necessidades das desigualdades, ele não vai conseguir, ao mesmo tempo, buscar a eficiência que o Estado empreendedor busca. Então, o Estado empreendedor tem que pensar na iniciativa privada. A seleção de um funcionário não é apenas naquele processo de entrevista, em que ele marca um formulário. Obrigado pela sua participação, professor. Uma boa noite. Boa noite. Bruno, o professor acabou passando rapidamente, não respondeu o Hélio Silva. Hélio, obrigado pela sua participação. Faça igual o Hélio. Entre em contato com a gente no @Canal Futura, o nosso Twitter, e a nossa página no Facebook é Canal Futura Oficial. Faça sua pergunta sobre concursos públicos no Brasil. Será que nós temos muitos servidores? Será que os nossos servidores eles são qualificados? Como é que nós podemos qualificá-los? Quais são os desafios? Você conhece alguém que ocupa um cargo público, não está satisfeito, quer mudar e também está encontrando resistências dentro do órgão? Enfim, fique à vontade de participar desse debate, porque ele é feito principalmente para você, tá bom? Bruno, o Hélio ele falou o seguinte: esse negócio de tantos concursos ao mesmo tempo não é uma forma só de arrecadação? Na verdade, nós não temos tantos concursos ao mesmo tempo. Primeiramente, é preciso colocar alguns dados aqui nesse debate, né? Nós, na ANPAC, sabemos que nos últimos anos, no Brasil, foram abertas cerca de 200 mil vagas para concurso. Isso não é nem suficiente para repor 2% da rotatividade de 10 milhões de servidores públicos em todas as esferas. Então, antes de falar que são muitas vagas assim, quando a gente olha para esses números, a gente percebe que não são tão numerosos os concursos. Depois, nós sabemos também que as custas arrecadadas para a realização de um concurso
mal são suficientes para pagar o custo do processo. Então, o órgão que pretende arrecadar dinheiro fazendo com taxa de inscrição, às vezes sai mais caro você operar o concurso público do que... Então, isso também é um pensamento de senso comum, mas que não é verdadeiro. Essa questão dos dados é importante. Nós temos hoje alguma dificuldade em obter todos os dados que nós queremos sobre esse segmento, mas nós temos sim dados muito importantes aí para analisar, né? Na comparação com outros países, uma coisa que é interessante a gente saber é que o Brasil hoje não chega com 12% mais ou menos da sua população economicamente ativa no setor público, não chega nem na média dos países da OCDE. Né? Nós estamos abaixo dos Estados Unidos, nós estamos abaixo da Alemanha, que é sempre um modelo de eficiência quando se fala em gestão internacional. Mas a OCDE também fala que a gente gasta mal o nosso dinheiro. Né? Também, isso é sabido. É por isso que eu dizia no começo que a gente não pode falar em inchaço da máquina pública com um tema quase que exclusivamente ligado à contratação no setor público. Né? A máquina pública é muito grande e muito diversificada. Agora, você também tem, em relação aos concursos públicos, nessa parte da prova objetiva, porque são vários temas que a gente está passando aqui, né? O estudo do professor, ele é um estudo muito sério, muito aprofundado, eu não quero de forma alguma desmerecer, aliás, até acho que ele merece mais atenção por parte da nossa sociedade e da própria ANPAC, para que a gente possa desenvolver alguns aspectos que estão ali, né? Mas o corpus ali, os concursos que foram considerados nessa pesquisa, eles são concursos nacionais, são concursos de grande porte, são concursos da alta administração federal, né? E essa não é a realidade dos concursos públicos no Brasil, né? Hoje, a grande maioria das vagas são para o setor municipal, para o setor estadual. Aliás, essa é uma pequena revolução que aconteceu desde a Constituição de 88, que é a descentralização de vários processos da administração, né, que acabou... Vocês sabiam, por exemplo, que só no ano passado nós retomamos a administração federal o número de servidores públicos que nós tínhamos lá em 1992? Então, antes da gente falar em inchaço da máquina pública, é preciso conhecer esses números. Né? Bom, mas também a gente pode pensar num país que é menos dependente do Estado, né? Também a gente pode entrar para um lado liberal e aí a gente vai questionar até os 200 mil vagas. Mas falando dos Estados Unidos e da Inglaterra com mais funcionários públicos do que o Brasil, né? A gente vai para um intervalo rapidinho e eu quero a sua participação sobre concursos públicos no Brasil. Será que nós necessitamos de mais servidores? Sim, não. Aqui já tivemos comentários que são diferentes. Eu quero a sua opinião. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook é Canal Futura Oficial. Intervalo rapidinho e a gente se vê em 2 minutos. Muito bem, são 9 horas e 33 minutos, estamos de volta com o Sala Debate, hoje discutindo concursos públicos no Brasil, o inchaço da máquina pública, as cotas nos concursos da União, enfim, temos muitos assuntos ligados também ao funcionalismo público. Para isso, nós trouxemos o José Matias Pereira, ele é professor de Administração Pública na Universidade de Brasília, a UNB. Também trouxemos o Pedro Heitor, ele é professor e pesquisador da Universidade Federal Fluminense, cientista político e um dos organizadores de uma pesquisa que é bem crítica ao modo atual dos concursos. E também trouxemos o Bruno Branco, que é vice-presidente da ANPAC, da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos Públicos. É claro que você que está aí do outro lado é mais do que bem-vindo, é mais do que bem-vinda a participar desse debate. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e a nossa página no Facebook é Canal Futura Oficial. Você acha, por exemplo, que temos muitos servidores, que a qualidade dos nossos servidores atende aos seus anseios? Então faça como tantas outras pessoas, como o Hélio, como o Douglas, como a Angélica, a Elione, o Francisco. Entra nas nossas páginas, nas redes sociais e interaja com a gente. Muito bem, eu fui até a Academia do Concurso, que é um cursinho preparatório para concursos públicos no centro do Rio de Janeiro, ouvir candidatos e professores. Vamos ver. Você faz curso aqui onde nós estamos. Isso. É um curso que tem um alto valor. Não é baratinho, não é qualquer um que pode fazer. Você acha então que o concurso público acaba tendo uma injustiça social? Acho que sim, por conta disso. Porque se você não tem um lugar bom para se preparar, você fica atrás também dos outros candidatos. E como hoje a nossa educação
é precária, infelizmente, você termina um segundo grau, você tem que procurar um cursinho para poder obter uma boa colocação no concurso. A gente tem uma máquina que representa 10%, mais ou menos 15% do nosso PIB, ou seja, nós gastamos 15% do que nós arrecadamos para poder arcar com todos os funcionários públicos do Brasil. Você acha que a máquina está inchada ou não? Está. Eu acho que ela está inchada devido à má divisão do pessoal. Precisamos então de mais concursos públicos? Talvez não de mais concurso, mas de uma divisão melhor. Tem muito desvio de função ainda, existe muito terceirizado. Eu acho que isso aí não é bom para o país. Eu acho que concurso público é a melhor maneira e a mais democrática para se empregar. E separar e botar cada um na sua função, não ficar fazendo desvio de função. Em concursos da União, 20% das vagas vão ser destinadas para negros. O que você acha das cotas em concursos públicos? Olha, eu acho que não existe essa questão de raça. Pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que tem que ser algo que você tem que se esforçar. Eu acho que todo mundo tem a mesma capacidade. Então, independente se você for negro, branco, eu acho que a oportunidade existe para todo mundo. Eu acho que tem que ser igual para todo mundo também. Obrigado a todos que participaram lá no curso. Infelizmente não deu para colocar todo mundo dentro dessa pequena reportagem, mas eu agradeço a todo mundo. Obrigado mesmo. Professor, nós vimos o também professor Márcio dizer duas coisas que eu gostaria que você se aprofundasse um pouco mais. Desvios de função e também essa melhor divisão dos funcionários públicos. O que ele quer falar com isso? Bom, na verdade é o seguinte, quando você olha a administração pública como um todo, você vai observar que há um descompasso. Algumas áreas funcionam bem, outras mais ou menos, outras funcionam de maneira muito ruim. O que acontece? Na verdade, eu colocaria para o debate uma coisa que antecede a isso. O que está faltando no Brasil são bons gestores, principalmente aqueles que definem as diretrizes para a área da administração pública, seja a nível federal, estadual ou municipal. Quando você tem um governo, qualquer que seja o governo, federal, estadual, municipal, que ele não tem essa preocupação de fazer com que essa máquina funcione de maneira harmônica, a administração pública, nós olhamos para ela como se fosse uma orquestra. Se essa orquestra tem alguém desafinado, lá na ponta a sociedade vai pagar o preço. Uma lei nacional, por exemplo, de concursos públicos seria uma solução? Eu entendo que é fundamental que se comece a discutir essa questão, mas eu queria também voltar a uma questão anterior que foi levantada pelo Pedro, que é o seguinte, nós temos que efetivamente orientar concursos para segmentos diferenciados. O concurso público ainda aparece como algo válido na situação atual, mas é fundamental que essas carreiras de ponta que ocupa, e principalmente as carreiras típicas de Estado, essas carreiras, Polícia Federal, auditor fiscal, planejamento, orçamento, a Justiça já faz isso para a escolha de juiz. Você tem que efetivamente exigir que o indivíduo traga com ele uma bagagem. Porque é fundamental que você contrate alguém que ele possa entrar em atividade e oferecer para o público, para quem está pagando o funcionamento da administração, oferecer um serviço de boa qualidade. Então, eu acho que a gente tem que ir pensando nisso. Outra questão que eu acho fundamental na administração pública é a questão de começar a se pensar na questão da introdução do teletrabalho. Uma grande parte, pelo menos eu posso falar pela administração federal, e eu estou fazendo 40 anos que eu estou envolvido com pesquisa nessa área, na administração federal alguma coisa entre 20% e 25% das atividades podem ser feitas de casa. Então tudo isso vai ter que mexer nessas mudanças culturais. Eu acho que, continuo afirmando, os concursos públicos eles estão muito mais para treinar o indivíduo, para compreender como é que aquela instituição que está fazendo o concurso, e eu tenho uma ligação próxima com o nosso CEP na Universidade de Brasília, o CESP, que é a questão de você compreender como é que essas provas são estruturadas e treinar o indivíduo para aquilo. Isso não produz um bom funcionário. Na ponta, esse funcionário, ele em princípio não está preparado para isso. Agora, além disso, nós ainda temos as escolas de governo. Agora, deixa eu trazer o público para dentro desse debate. Você pode fazer igual ao Saulo Machado,
Thiago Sampaio, Márcia Mancuso, temos aqui Fred Calhau, Angélica. Entre no nosso Twitter, @Canal Futura, e também na nossa página no Facebook, que é Canal Futura Oficial. Thiago Sampaio diz o seguinte: Pedro, o serviço público é democrático sim. Sou servidor federal e conheço gente que tem poder aquisitivo que passou. Como também conheço gente que não tem esse mesmo poder aquisitivo e também é meu colega de trabalho, inclusive em cargos maiores. O macete é sentar, pegar um livro e gastar o tempo lendo e estudando. O que você tem para falar para o Thiago Sampaio? É exatamente isso, né, que é a ideologia concurseira, né? É acreditar que o mérito é passar no concurso e não que o concurso vai avaliar o passado acadêmico ou o passado profissional. Para que nós tenhamos ideia, quando nós entramos numa sala para fazer concurso, nós encontramos alguém que tem 10 anos de experiência, né, um concurso para advocacia, né, por exemplo, a AGU, por exemplo, Advocacia Geral da União. Você tem advogados com 10, 15 anos de experiência concorrendo com advogados bacharéis, né, e advogados que acabaram de se formar. Né? Quer dizer, esse concurso, então, na verdade, ele ignora todo esse passado profissional. Não seria interessante para o Estado absorver a experiência profissional de alguém que está 15 anos no mercado de trabalho? A questão do concurso, então, no Brasil, quando ressignifica o mérito e diz que só tem mérito quem passa no concurso, é aí que está o problema. Porque se nós formos avaliar, por exemplo, como nós vimos na nossa pesquisa, né, esse concurso da Advocacia Geral da União tem 6 etapas diferentes, são 6 provas diferentes. Né? Enquanto que para um cardiologista do INSS, né, você tem uma única prova de múltipla escolha. Então, esses concursos, na realidade, né, eles acabam por ignorar, né, outras formas de seleção que poderiam ser possíveis e que não são no nosso sistema jurídico e na nossa cultura do funcionalismo público, porque existe um engessamento enquanto essa ideia, né, de que os funcionários só podem ser selecionados por concurso. Quero trazer o Bruno para esse papo, mas também o Saulo Machado. Saulo, obrigado pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate, tá? Ele diz o seguinte: quero essa provocação do Pedro é boa e eu quero também a do Saulo, que ele diz o seguinte: fico preocupado com uma geração que cada vez mais entra cedo em faculdade, sai sem orientação de carreira, perspectiva e procura salvação em concursos públicos. Responda ao Pedro e também ao Saulo. Perfeito. Só esclarecendo para o Saulo que hoje a idade média de quem presta concurso público é acima dos 34 anos. Então, essa realidade de sair da faculdade e ingressar no setor público, ela ainda está um pouco distante. As pessoas têm suas ocupações e desenvolvem suas experiências, na maioria das vezes, antes de ingressar no setor público. Aí, respondendo o Pedro, eu acho que toda forma de seleção vai implicar algum tipo de ideologia, né? Você fala em ideologia concurseira a partir do exame objetivo, mas você selecionar por tempo de experiência também é uma forma de ideologia. Né? Se fosse assim, o atual ministro da Economia da França, por exemplo, não podia ser ministro da Economia, porque ele é o ministro da Economia mais jovem da história da França. Né? O sistema de seleção francês, que você já esclareceu, você não coloca ele na pesquisa como um ideal para o Brasil, mas faz uma comparação. E é preciso dizer que, reconhecidamente na Europa, o funcionalismo público francês goza de uma péssima reputação. Os franceses são muito insatisfeitos com o nível de atendimento e a qualidade do seu serviço público, apesar de ter 27% da população economicamente ativa trabalhando lá. Né? Eu acho que a gente, hoje, também tem que olhar para outras experiências, sair desse paradigma europeu. A gente tem que olhar para a Ásia, que é o nosso grande celeiro de desenvolvimento mundial, e saber que, por exemplo, na China, seja em períodos em que se teve um estado inchado ou em períodos como agora de grande crescimento econômico, a China sempre trabalhou com concurso público baseado em exames objetivos. Isso é considerado historicamente na China como um dos grandes motivos da estabilidade institucional que permitiu que eles atingissem o desenvolvimento que atingiram hoje. Bruno, mas o Japão tem também números muito baixos de funcionários públicos. Mais próximos aos do Brasil do que os do Brasil ou a França. Por exemplo, o Japão tem 9% da população economicamente ativa no Estado, e o Brasil tem 12%, a França tem 27%.
né? Então, o Brasil, nesse aspecto, está mais próximo do Japão do que da França. A gente não pode tomar parte pelo todo. Existem experiências diferentes, né? O sistema de seleção, alguém citou aqui, por exemplo, a Polícia Federal. A Polícia Federal faz um trabalho belíssimo de treinamento depois da seleção com a academia da Polícia Federal lá em Brasília, né? É um trabalho belíssimo, pioneiro, reconhecido mundialmente como uma das melhores formações para a Polícia Federal, né, nacional. A gente também tem exames de massa, como o caso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, que exigem que uma pessoa de nível médio entre lá, conhecendo o estatuto interno da companhia, conhecimentos bancários avançados, noções sobre fraude no sistema bancário. Quer dizer, você consegue selecionar de uma massa interessada um servidor que já entra com um nível de conhecimento bastante avançado. Olha, então vamos fazer o seguinte, vamos falar com quem prestou concurso, passou, mas não entrou. É o caso do biólogo Vitor Ottoni Pastore, que fala do Rio de Janeiro. Ele fez a prova para professor de meio ambiente da FATEC em 2010, foi aprovado, como eu disse, mas não foi chamado. A validade do concurso vai esperar 11 de março, ou seja, daqui a pouquinho. Se não for chamado, não adianta nada ter passado. Vitor, tudo bem? Boa noite, Thiago. Seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Você é aquele tipo de pessoa que faz concurso um atrás do outro ou esse foi um caso isolado? Não, eu sou do tipo que busca os concursos especiais, né? A gente estuda bastante buscando um futuro que a gente se sinta bem, né? E antes de tudo, eu queria até agradecer o convite, o assunto é muito importante, a equipe é maravilhosa. Eu acho que isso a gente tem que construir bastante um novo pensamento aí mesmo de como os concursos devem ocorrer. Agora, o que você pretende fazer nessa situação, Vitor? Você passou, foi aprovado, entrou num cadastro de reserva. O que aconteceu? Agora você vai procurar alguma resposta? Vai na justiça? Quais são os seus próximos passos? Essa é uma grande questão, né? Primeiro, tem várias e várias pessoas nesse mesmo concurso da FATEC, na mesma situação que eu. E o pensamento de todos está sendo isso. E agora, o que a gente faz? Alguns já entraram com processo judicial, outros tentando de alguma outra forma, porque o grande problema que a gente encontra é o assunto que vocês trouxeram já muito bem também, que é a presença dos contratados temporários, que buscam essas vagas, né, por processos seletivos diferenciados durante esse tempo, que acaba negligenciando quem fez um concurso e está no período vigente ainda desse concurso, né? Então eu estou nessa questão de buscar um caminho, principalmente judicial, contra a minha vontade, né? Porque o biólogo não é um advogado. Vitor, você pode ficar na linha com a gente um pouquinho? Quero trazer o professor José para esse papo, pode ser? Com certeza. Fica aí, não desliga não. Professor, o caso do Vitor, ele diz que outros funcionários que não passaram por esse concurso foram contratados e de acordo com o Vitor, sempre lembrando isso, de acordo com o Vitor, outros funcionários que passaram, enfim, candidatos que passaram na prova, que atravessaram toda a maratona, não foram chamados. O que o Vitor pode fazer? Bom, é importante observar, e ele levantou uma questão interessante, que é o problema da administração pública, que ela muitas vezes, para resolver os problemas, elas fazem opção por saídas que não são as saídas mais racionais e mais adequadas. Então, as universidades públicas, por exemplo, nós temos um problema muito sério de professor substituto, mas esse problema de terceirizado, ele está presente na administração pública e o próprio Tribunal de Contas vem sistematicamente chamando a atenção para isso e exigindo que se reponha esses servidores. No caso dele, me parece, né, e eu não quero induzi-lo a isso, ele até disse que biólogo não é advogado, né? Eu estou fazendo essa brincadeira, né, porque muitas vezes os advogados não têm uma boa imagem. Eu estou falando pelo fato de ser advogado. Mas eu acho que o caminho dele é judicial. Ele efetivamente está se esgotando o tempo e é preciso examinar uma saída. Isso não quer dizer que ele vai ter ganho de causa, mas ele é uma das saídas que ele tem pela frente. Agora, Bruno, justiça, a Eliane Maria da Silva, obrigado pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate, tá? Ela diz o seguinte: a lei que rege os concursos era para ser mais eficaz, pois o cidadão é aprovado, classificado e ainda espera anos para exercer a função. Minha situação é essa: eu passei, estou dentro do quadro de vagas
estou aqui, sem exercer minha função por direito. Entrei com recurso na justiça e a prefeitura recorreu. Eu queria saber de onde você fala também. Se você puder mandar pra gente agora pelo Facebook, eu gostaria de saber de onde você fala, tá? Isso é verdade. Eliane, né? Eliane, a ANPAC vem lutando há 10 anos pela aprovação de uma lei nacional do concurso público que dê mais transparência para todo o processo do concurso, para todos os interessados, né? É um absurdo um estudante se dedicar a passar num concurso e depois não ser chamado se ele está dentro do quadro de vagas. Agora também é importante lembrar que para cada pessoa que não foi chamada, você tem um número significativo de pessoas chamadas, né? Não vamos generalizar a situação da Eliane e do Tiago e achar que fazer concurso público é não ser chamado, né? Só no ano passado a Caixa Econômica chamou do último concurso mais de 3 mil servidores, né? Então, entre outros órgãos. Então, você faz concurso público hoje no Brasil, você passa dentro do quadro de vagas, você é chamado sim. Existe um problema aí de engessamento, talvez, da gestão, né, e de excessiva centralização, que como esses órgãos têm que contratar por concurso, às vezes eles têm que fazer o concurso, criar um cadastro de reserva para suprir a necessidade de contratação dos períodos posteriores, né? Pensa um banco do tamanho da Caixa Econômica, que todo dia, né, sai gente, demite gente, morre gente, aposenta gente, né, e tem que continuamente contratar. Mas organizar um concurso público é uma atividade complexa. Mas, Bruno, o cadastro de reservas às vezes não anda, né? A gente enxerga alguns concursos. Como é o caso. Como é o caso, exatamente, às vezes não anda. Não dá para perder isso daí de vista também. Não estou perdendo. Eu acabei de afirmar que a ANPAC ela luta por uma lei que seja mais transparente e que garanta que essas pessoas possam ser admitidas se elas estão dentro do quadro que foi informado no edital. Então, essa é uma luta. A ANPAC foi criada, na verdade, lá há 10 anos em cima dessa proposta. Faz 10 anos que a gente tem isso na pauta e tenta comover o Poder Executivo e o Legislativo a andar com esse projeto. Agora, são 2 casos, existem milhares de outros, mas também existem milhões de pessoas trabalhando hoje nos 3 poderes públicos aí, nas empresas estatais, que foram admitidas por concurso. Deixa eu fazer uma correção. É Elione Maria da Silva. Elione, obrigado. Agora sim, falando o seu nome certo, ela fala de Timbaúba, no estado de Pernambuco. Então, dado aqui a informação. Vamos voltar com o Vitor. Vitor, você, enfim, me disse que fez pós-graduação, você é extremamente capacitado para exercer a profissão, para exercer, ser professor do meio ambiente, enfim, não só da FATEC, mas de outras escolas. Quais são os próximos concursos que estão na sua lista? Se é que você pretende fazer concursos, né? Não, eu tenho muita vontade, eu acredito muito no funcionalismo público, principalmente porque a gente atinge a sociedade, né? A gente consegue realizar um trabalho muito mais abrangente quando a gente pensa na questão pública, isso ao meu ver, claro. E o próximo enfrentamento aí na questão dos concursos que eu vou cair dentro é a próximo da Estado, Secretaria de Estado de Educação. Como professor de biologia, já foge um pouco do meio ambiente, não é o número 1, né? Mas a gente sempre fica tentando, não desiste tão fácil. E até sobre isso, seria ruim se eu esquecesse que somos 2.000 membros hoje num grupo no Facebook sobre esse concurso da FATEC. São pessoas de todas as áreas, desde docentes a pedagógico e todas as outras administrativas também, outras funções dos concursos de 2010, edital 6 e 7 da FATEC. Então, essas pessoas até elaboraram uma petição online, né, pública, em relação à troca desses contratados pelos concursados. E como o Bruno falou muito bem, que é a questão de a quantidade de pessoas que será chamada pelo concurso, que tem um limite que o edital apresenta. Porém, ele sempre chama um pouquinho a mais. E essa aí é a grande questão. Até que ponto que vai chamar um pouco a mais, até que ponto que a necessidade da organização e até que ponto a gente pode chegar lá. Esse foi um ponto importante. A sua participação, essa é ótima pergunta, Vitor. Obrigado pela sua participação e sorte, tá bom? Muita sorte aí nessa caminhada. Professor Bruno, acho que essa pergunta daí cabe a vocês. Pode começar contigo? Bom, na verdade o que a gente está observando, né, quer dizer, nesse cenário todo, é que ele ainda é um cenário que está em transição.
né? Por exemplo, quando o Bruno levanta a questão da necessidade da lei, no sentido de organizar, de dar transparência, isso é algo que é fundamental para a administração pública. A questão toda é o seguinte, é que como nós temos uma federação, e numa federação você tem entes com poderes bem distintos, inclusive constitucionais, você vai verificar no caso dessa moça que falou lá de Tambaúba, né? A Elione. Você vai verificar o seguinte, quer dizer, numa cidade, o prefeito pode tudo, tá? Quer dizer, e isso é algo que preocupa muito, porque a questão toda é o seguinte, quando você faz um concurso, a expectativa que você tem é de assumir aquela vaga. Agora, o que eu acho fundamental também, no caso das pessoas que não entram nas vagas e que ficam naquele cadastro de reserva, é fazer como o caso do nosso biólogo, que está insistindo e buscando outras alternativas. Porque quando você entra numa lista de reserva, a possibilidade, aí é uma decisão, digamos assim, é uma decisão da administração de te convocar ou não. Tá? Quer dizer, então isso eventualmente pode não acontecer. Nós estamos chegando agora, infelizmente, ao final do programa. Eu vou fazer uma rodada de perguntas e depois, no final, eu tenho que fazer uma proposta para você, Bruno, porque as participações ultrapassaram todas as nossas expectativas. Então, eu gostaria, vou fazer logo, se aquelas que não forem respondidas agora, se eu posso dar o seu e-mail para essa turma e você responde com muito prazer. Pode ser? Com muito prazer. Ok? Se vocês também quiserem participar desse hall de discussão depois do programa, serão todos muito bem-vindos, sempre para poder trazer a você todas as informações pertinentes. Obrigado pela participação de todo mundo, é impossível responder. Então, vou começar agradecendo e já perguntando. Pedro, a Márcia Mancuso, ela diz o seguinte, eu estou adorando o programa sobre concurso público, acho que há necessidade de servidores, mas desde que esses tenham como comportamento o bem comum da sociedade. É importante ter mérito de capacidade intelectual, mas seria necessário trabalhar a moral dos servidores. Como trabalhar essa moral? Rapidamente e também as suas palavras de despedida. Tá. Bom, o que a nossa pesquisa, né, apontou, né, e que ela percebe, e a grande diferença, contrastando com o contexto francês, é essa cultura do funcionalismo público. Né? As pessoas não aprendem a ser republicanas dentro de casa. Né? E quando elas entram no serviço público, elas vão levar toda a sua cultura, na verdade, de dentro da casa para esse espaço público. Então, o que fundamentalmente, né, a administração pública deve fazer é reforçar essas escolas de governo. Né? Essas escolas de governo, elas, na medida em que elas existam e possam discutir o conteúdo dos editais, porque são eles que projetam institucionalmente, né, o que a instituição pretende como um funcionário público, elas também formem, capacitem esse funcionário. Porque a nossa versão hoje dos concursos públicos, ela demonstra o quê? Que os editais, eles dizem quais são as competências e habilidades para o candidato fazer a prova, mas não diz quais são as competências e habilidades para ele exercer a função. Então, cabe à administração formar o funcionário público. Obrigado, Pedro, pela sua participação. Obrigado mesmo. Convite. Professor, rapidamente, porque o nosso tempo está estourando, vou pedir o máximo de rapidez mesmo. Douglas Cassiano. Douglas, obrigado pela participação. Ele disse o seguinte, boa noite, eu acredito que algumas pessoas só prestam concurso pensando na estabilidade e no salário, que na maioria das vezes são maiores do que o mercado privado. Porém, eu acredito que ainda precisa, sim, de mais gente. O que você tem para dizer para o Douglas como palavras finais? E muito obrigado pela sua vinda. Primeiro, gostaria de agradecer, dizer da minha satisfação, né, de ter tido essa oportunidade de estar com vocês, com todos vocês aqui e com os telespectadores, porque esse tipo de discussão ele é essencial para o próprio fortalecimento da sociedade brasileira. A administração pública, ela é uma atividade instigante, ela é uma atividade complexa, ampla, mas que, se a pessoa tiver afinidade para ela, ele vai fazer uma bela escolha em termos de carreira. Na questão que está sendo colocada, eu diria para você o seguinte, nós precisamos, efetivamente, criar as condições de base
por isso que eu falo na reforma da administração pública como um todo, no sentido de estabelecer carreiras muito bem definidas, de gerar estímulos, de criar as condições para que o indivíduo, ao ingressar no serviço público, ele tenha uma perspectiva de vida e de carreira. Quando se coloca essa questão de escolas de governo, e elas são direcionadas principalmente para as carreiras típicas de Estado, essas escolas elas acabam dando esse ponto de partida. Mas depois que ele sai da escola, ele não encontra mais isso. Então eu diria que os nossos políticos, os nossos governantes, têm que começar a pensar na administração pública como algo mais amplo. Obrigado. Você quer ter mais contatos? Desculpa te interromper, mas é que nós estamos com o tempo realmente estourado. Bem, professor José Matias Pereira tem esse livro daqui, que é um best-seller, com 40 mil exemplares vendidos, curso de administração pública, saiu pela editora Atlas. Aqui você tem mais informações. Muito obrigado pela sua vinda. Bruno, rapidamente, Fred Calhau fala o seguinte: a questão do concurso público é que tornou-se uma espécie de porto seguro para os trabalhadores brasileiros, por conta das políticas sociais, econômicas, que não são favoráveis ao crescimento do setor privado. Por outro lado, a máquina pública necessita de novos servidores para suprir as necessidades dos órgãos públicos. Obrigado, Fred, pela sua participação. Quero suas palavras finais aqui. A máquina pública brasileira também está lutando nessa guerra que hoje é até global pelos talentos, né? Então, enquanto as contratações do setor privado cresceram 60% aí nos últimos 10, 12 anos, no setor público elas cresceram apenas 30%. Né? Então, eu acho que nós temos que nos orgulhar, apesar de problemas, não estou dizendo que é perfeito, mas nós brasileiros temos que nos orgulhar da instituição que se tornou no Brasil o concurso público, da forma objetiva que a nossa Constituição de 88 se estabeleceu para seleção de pessoal, e qualquer um que circula por um departamento público nos últimos 4, 5 anos tem visto como essas estruturas têm se oxigenado a partir da entrada de pessoas que passam em provas extremamente competitivas, que trazem sua bagagem, sua experiência para dentro do setor público brasileiro e nos ajudam a melhorar a gestão. Obrigado pela participação de vocês três. Bruno, obrigado. Obrigado a você que está aí do outro lado, que entrou no nosso Facebook, que entrou no nosso Twitter, que interagiu com a gente. Semana que vem, na terça-feira, o tema também é polêmico, é sobre alistamento militar obrigatório. Você é a favor, é contra? Então participe já no nosso Facebook. Tchau, tchau. E olha, então é o seguinte, as perguntas de vocês serão passadas para os nossos entrevistados, beleza? Então é isso daí. Agora sim, terça-feira que vem a gente se vê. Tchau, tchau.